pessoal, beleza? Hoje a gente vai tratar sobre as integrais impróprias, tá bom? Olha, a ideia das integrais impróprias é o quê? Bom, a gente pode ter intervalos de integração, tá bom? Onde aqueles nossos limites superior e inferior, eles são ilimitados, tá bom? Então, por exemplo, nesse caso aqui, o que a gente ia ter? Ora, nesse caso, a gente ia ter uma integral indo de A até o quê? Até mais infinito, tá bom? Até mais infinito. Por sua vez, pessoal, esse tipo de integral indefinida ia ser igual que, ora, ia ser igual a uma integral que ela vai o quê? De menos infinito, tá? Ela vem lá de menos infinito até b, tá bom? Até b, tá? Por sua vez, pessoal, esse nosso terceiro caso é o que? Olha, esse nosso terceiro caso, a gente ia ter uma integral, tá bom? Indo que de menos infinito, tá? Até o que? Mais infinito. Tá bom, pessoal? Até mais infinito. Então, a gente tem esses tipos de integral aí, tá? Então, a nossa análise ela se altera substancialmente, tá bom? Porque, pessoal, a gente não vai conseguir analisar essas integrais. Por quê? Infinito ele não é um número propriamente dito. A gente não sabe qual que é o valor disso, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? Ora, a gente vai ter que utilizar outras técnicas para calcular essa integral, tá bom? Então, pessoal, eu coloquei um exemplo aí, tá? De 1 sobre x ao quadrado, tá bom? E aí eu quero que vocês percebam o seguinte caso, tá? O seguinte caso, tá bom? Bom, o que a gente tem, pessoal, nesse caso aí? Olha, vamos lá para o nosso quadro, tá? Nesse caso aí, pessoal, o que a gente tem? A gente tem uma função recíproca, tá bom? É um tipo de função recíproca, tá? Então a gente tem o quê? Que a nossa função é do tipo y igual a 1 sobre x ao quadrado. Tá bom, pessoal? Olha, em que o que? A gente está querendo calcular a área abaixo dessa função, tá bom? A área abaixo dessa função, tá? Então a gente está tentando calcular esse integral aqui pelo exemplo, tá bom? Indo de 1, tá? Até o que? Até mais infinito, tá bom? Até mais infinito da nossa função de 1 sobre x ao quadrado, tá bom? Em relação ao quê? Em relação a dx, tá? Em relação a dx. Olha, pessoal, se a gente fosse calcular essa integral, o que a gente ia ter que fazer? A gente ia ter que calcular a nossa integral indefinida dessa função, tá? Eu vou transformar ela para ficar um pouco mais simples, tá? Se é a mesma coisa da integral de 1 até mais infinito, tá bom? De o quê? De x elevado a menos 2, tá bom? Em relação a dx, tá? Olha, pessoal, pelas nossas regras, tá? Pela nossa tabela de integrais, a gente vai utilizar a nossa regra somando mais 1 no nosso expoente, tá bom? E dividindo isso aí por esse expoente que a gente somou, tá? Por esse novo expoente que a gente tem, tá bom? Então, pessoal, o que a gente vai ter? Olha, essa integral aí, ela vai ser igual que? Ela vai ser igual a... Vamos fazer o nosso cálculo, né? Vai ser igual a x, tá bom? Menos 2, tá? Mais 1. Mais 1. É a nossa regrinha, somar um no expoente, tá bom? Dividido por quê? Dividido por menos 2 mais 1. Isso aí a gente vai ter que avaliar em quê? Vamos ter que avaliar isso nos nossos intervalos de integração, tá bom? Vamos ter que avaliar nos nossos intervalos de integração. Olha, pessoal, se a gente resolver, tá? Aquela integral ali, se a gente resolver esse probleminha aqui, a gente vai ter o quê? Que isso é igual a menos, tá bom?
menos 1 menos x elevado a menos 1, tá bom? Menos x elevado a menos 1. Ora, aqui a gente fez menos 2 mais 1 dá menos 1, tá bom? Então, a gente só está utilizando a propriedade de uma soma dividido por um número negativo vai ser igual a quê? Uma razão negativa, tá bom? Uma razão negativa, tá bom? Uma razão negativa. Foi o que a gente acabou de fazer ali, tá? E a gente tem que avaliar isso aí nos nossos intervalos de integração, que é o quê? De mais infinito, tá bom? De 1 até mais infinito, tá? Olha, isso vai ser igual ao quê, pessoal? Vai ser igual a 1, tá bom? Sobre x menos 1 sobre x. E a gente tem que avaliar nesses intervalos de integração, tá bom? A gente tem que avaliar dentro desses intervalos de integração, tá? Olha, pessoal, isso aí vai ser igual ao quê? Utilizando a nossa regrinha. A nossa regra da integral definida, ela fala o quê? Que a integral definida, tá bom? Dessa nossa função vai ser igual ao quê? Vai ser igual a nossa antiderivada avaliado naquele ponto B, tá bom? Menos a nossa antiderivada avaliada naquele ponto A, naquele intervalo inferior, tá bom? Então, pessoal, olha, a gente já tem aqui a nossa antiderivada, que é menos 1 sobre x. A antiderivada de 1 sobre x ao quadrado vai ser igual ao quê? Menos 1 sobre x, tá? Então, pessoal, isso vai ser igual ao quê? Qual que vai ser o nosso resultado final? Ora, vai ser igual, tá? Vai ser igual a menos 1 sobre infinito, tá bom? Aqui, ó, o nosso infinito, tá? Mais o quê? Mais 1, tá bom? Mais 1 sobre 1. Vamos até substituir aqui para vocês verem. A gente substituiu o 1 e o infinito no lugar do x. Só que, pessoal, qual que é o problema? Infinito não é um número. Então, se a gente não utilizar o limite, a gente não vai saber qual que é esse valor, tá? Graficamente, o que a gente está tendo é o seguinte, tá bom? O que a gente está tendo graficamente? Olha, graficamente, a gente está tendo a seguinte situação, tá? Aqui é o nosso eixo x, tá bom? Aqui é o nosso eixo y, tá? E aquela nossa função, essa nossa função, graficamente ela tem esse seguinte comportamento aqui, ó. Ela nunca encosta no eixo x. Por quê? Essa função ela não assume zero. Porque o domínio dessa nossa função, tá? Ela é igual ao quê? Ela é os reais, tá bom? Menos o zero. Por quê? Não pode ter divisão desse número aqui por zero. Tá bom? Isso aqui não pode ocorrer. Então, essa nossa função ela nunca consegue ser zero. O contradomínio dessa nossa função não é zero. A gente nunca vai ter uma imagem em que essa função é zero. Então percebam o seguinte, tá? A gente está querendo calcular o quê? A gente está querendo calcular a área que vai de 1, tá bom? Vai de 1, tá? Que é a nossa integral indefinida, ela vai de 1, tá? Até o quê? Até mais infinito, tá bom? Um valor muito grande de x. Então a gente está querendo calcular toda essa área aqui, ó. Toda essa área aqui. E assim vai infinitamente, tá bom? Vai infinitamente essa área aqui. Ela vai aproximando cada vez mais de x. Só que ela nunca toca x, tá? Então a gente está querendo calcular isso. Só que a gente não consegue pelas ferramentas usuais, tá? Da integral definida, tá bom? Então, pessoal, o que a gente vai ter que fazer? Olha, a gente vai ter, então, tá? Que aplicar as propriedades de limite, tá bom? O que a gente vai ter que fazer, então? Ora,
a gente vai calcular, tá, o limite quando esse nosso b aqui está tendendo ao infinito, ou quando o a está tendendo ao infinito, tá bom? Ou quando o a está tendendo a menos infinito, tá? Quando o a está tendendo ao infinito. Então, pessoal, a gente vai calcular aquele limite daquela nossa função ali, tá? De 1 sobre x ao quadrado, utilizando essa nossa propriedade de limite, tá bom? Quando b tende a infinito. E aí a gente vai conseguir utilizar aquelas nossas divisões de 1 sobre infinito, ou de infinito elevado a 2, tá bom? A gente vai conseguir fazer esses cálculos, tá bom? Com o uso de limites, senão a gente não consegue fazer. Tá? Senão a gente não consegue dividir um número, por exemplo, uma constante, por infinito. Tá? Isso é ilógico. A gente tem que utilizar o limite para fazer esse cálculo, tá bom? Então, pessoal, são válidas as seguintes proposições, tá? Se a gente tiver que calcular a integral de a até um número muito grande, a gente vai utilizar essa propriedade do b tendendo ao infinito, tá bom? Por sua vez, se a gente quiser calcular a integral de um número muito pequeno, muito grande, só que pela esquerda, tá muito negativo, até uma constante, a gente vai utilizar a propriedade de limite, tá bom? Vai aplicar o limite quando o a tende a menos infinito, tá? Na nossa integral indefinida, da nossa integral indefinida de a a b, tá bom? Por sua vez, pessoal, quando a gente quer calcular a integral de uma função que vai de menos infinito até mais infinito, tá bom? O que a gente vai ter que fazer? Ora, a gente vai ter que dividir a nossa integral. A gente vai calcular a integral de a tendendo a menos infinito até zero, tá? E somar, tá bom? E fazer a soma com a integral, com o limite do b tendendo a mais infinito, da integral do zero até b, tá bom? Da nossa função, da função que for lhe dada, tá bom? Esse que é o processo, pessoal. Se você tiver uma integral imprópria, a gente tem que aplicar o limite, tá? Verdade é essa. Então lembre-se, integral imprópria tem que aplicar limite, beleza? A ideia é essa. Bom, então eu coloquei um caso aí, tá? Pra gente fazer o cálculo, tá bom? Pra gente fazer o cálculo. Lembrando, tá? Daquela nossa função anterior, tá bom? Dessa nossa função anterior aqui, ó, esse nosso outro exemplo, o que a gente teria que fazer para calcular essa integral aqui? Para calcular essa integral, a gente ia ter que aplicar a propriedade de limite, tá bom? Então, pessoal, qual que ia ser o nosso resultado? Olha, o nosso resultado, então, o que a gente ia ter que fazer? A gente ia ter que falar o quê? Que a integral, tá? A integral de 1 até mais infinito, tá bom? Daquela nossa função de 1 sobre x ao quadrado, avaliando em relação a dx, tá? Ela ia ser igual ao que, pessoal? Ela ia ser igual, tá? O limite, tá bom? Do b tendendo ao infinito, mais infinito, tá bom? Daquela nossa integral de 1 até mais infinito, tá bom? Avaliado naquela nossa funçãozinha de 1 sobre x ao quadrado, tá? A gente ia ter que fazer o cálculo desse limite. Ora, pessoal, a gente calculou essa integral aqui, não foi? A gente calculou essa integral, tá? A gente calculou essa integral, tá? A gente calculou essa integral. Opa, desculpa, aqui tá errado, meu Deus do céu. Aqui é B, ó. Aqui é B, corrijam, por favor. Até B, ó. Até B. A gente calculou essa integral aqui, ó. A gente tinha calculado essa integral, tá? Então, o que a gente vai ter? Que o limite, tá bom? Que isso vai ser igual ao limite do b tendendo a mais infinito, tá bom? E a gente fez o cálculo dessa função aqui. A gente fez a integral indefinida dela. E a gente viu que era igual ao quê? A gente viu anteriormente que era igual a menos 1 sobre x. E aí agora a gente vai avaliar o quê? Em relação aos nossos intervalos, que é de b a 1, tá? Olha, pessoal, isso vai ser igual ao quê, então? Vai ser igual ao limite, tá bom? Do b tendendo a mais infinito, tá bom? De menos o quê? Menos 1 sobre b, tá? Menos 1 sobre b, tá bom?
menos 1 sobre b, menos 1 sobre b, mais o quê? Mais 1. Então, a gente tem que calcular esse limite, quando b está tendendo a mais infinito. Então, aplicando esse limite, pessoal, o que a gente vai ter? Que isso é igual ao quê? Menos 1 sobre infinito, tá bom? Mais 1, tá bom? Olha, utilizando a ideia de limite, aí sim a gente consegue fazer esse cálculo. Isso aqui vai tender o quê? Isso tende a zero. Isso tende a zero. E qual que vai ser o nosso resultado dessa nossa integral aqui? Olha, vai ser igual a 1. Então, a gente vai tentar fazer sempre esses procedimentos, tá bom? O que a gente vai fazer? Aplicar a integral indefinida aqui, que a gente viu que é menos 1 sobre x, tá bom? Avaliar nos nossos intervalos essa nossa integral indefinida, tá bom? Que deu essa nossa função, tá? E depois aplicar o limite quando b está tendendo a infinito, tá? A gente viu que isso aqui tende a zero, tá bom? Então, a nossa integral dessa nossa função, avaliada de 1 até mais infinito, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1, tá? Então, qual que é a ideia? Qual que é a ideia, pessoal? A ideia é o quê? Que essa área aqui, tá? Essa área aqui, que a gente estava tentando calcular anteriormente, tá bom? Essa área aqui, ela é igual ao quê? Ela é igual a 1, tá? Essa área é igual a 1, tá bom? Olha, e aí eu dei um outro exemplo, tá? Dei um outro exemplo para a gente tentar treinar isso aí e deixar isso um pouco mais claro, tá bom? E deixar isso um pouco mais claro. Que é o que? A gente vai tentar calcular essa integral de 0 até menos infinito, tá? Do que? De e elevado a menos x, tá? Em relação a dx, tá bom? Então, vamos fazer o cálculo dessa nossa função aí, pessoal. Olha, nesse caso aí, o que a gente está querendo calcular? Ora, a gente está querendo calcular, pessoal, a integral, tá? A integral, tá bom? De 0 até mais infinito, tá bom? De 1 dividido por e elevado a x, tá bom? De e elevado a x. Olha, o nosso domínio aí pertence aos reais, né, pessoal? Pertence aos números reais. Não tem nenhum problema aqui, tá? Não tem nenhuma limitação, tá bom? Porque se x for 0, isso aqui vai tender a 1 e não tem problema, tá? Então, até o nosso intercepto aqui nesse caso é 1, né? A verdade é essa. Quando x é 0, o nosso intercepto, que vai cortar o eixo, quando a função corta o eixo y, vai ser 1, né? A gente vai verificar isso aí, tá? Em relação a dx. E aí a gente viu que isso aí é igual ao quê? A gente vai ter que, como a gente tem uma integral imprópria dessa, a gente vai ter que aplicar a propriedade de limite, tá bom? Então isso vai ser igual ao quê, pessoal? Isso vai ser igual ao limite, tá bom? Quando b tende a mais infinito, tá? Em relação ao quê? Em relação a 1 elevado a e sobre e elevado a x, tá? 1 sobre e elevado a x, tá bom? Opa, vou colocar a nossa integral aqui. A integral, tá? De 0 até b, tá bom? De 1 sobre e elevado a x. E elevado a x, tá? Em relação ao quê? Em relação a dx, tá bom? Olha, a primeira coisa que a gente tem que calcular, então, é o que? A integral indefinida de 1 sobre e elevado a x, tá? Qual que é essa integral indefinida? Olha, pessoal, a gente sabe que a integral, tá bom? A integral indefinida, tá? A integral indefinida de e, tá? Elevado a um número a que multiplica x, tá bom? Em relação a dx, essa integral indefinida é igual ao quê? É igual a x dividido por quê? Dividido por a. Mais o quê? Mais uma constante. No caso da integral
definida, essa constante não importa para a gente, porque ela some quando a gente faz a soma entre a subtração, na verdade, né, entre a integral imprópria do limite superior com a integral imprópria do limite inferior. Isso aqui some, não importa para a gente, tá bom? Vamos nos preocupar com isso aqui, tá? Olha, essa integral aí, vamos deixar ela na função original, igual ela estava, tá bom? Isso aqui, pessoal, é igual que? Isso é igual ao limite, tá bom? Do b tendendo a mais infinito, tá bom? Do que? De e da nossa integral, definida de 0 até b, tá? De e elevado a menos x, tá bom? Em relação a dx. E aí percebam que o nosso a, nesse caso aqui, é o quê? É o menos 1, tá? Menos 1, tá bom? Então, pessoal, o que vai ser? Olha, essa nossa integral indefinida aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a e elevado menos e elevado a menos x. Menos e elevado a x, tá? Menos e elevado a menos x, tá bom? Menos e elevado a menos x, tá bom, pessoal? A ideia é essa, tá bom? A ideia é essa, tá? Então, o que vai dar? Vai ser igual ao limite, tá? A gente não aplicou o limite ainda, tá bom? De e elevado a menos x menos e elevado a menos x. Essa aqui é a nossa integral indefinida dessa nossa função aqui, tá? Só que a gente tem que avaliar isso aqui nos nossos intervalos de integração, tá bom? De 0 até b, tá? Vamos apagar isso aqui, a gente não precisa disso. Agora a gente já lembrou da nossa tabelinha de integrais, tá? Que tem aí nas aulas anteriores, vocês podem consultar, tem também no nosso PDF, tá bom? Agora a gente tem que avaliar nesses intervalos aqui, pessoal. Olha, isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao limite, tá bom? Quando b tende a mais infinito. E vamos avaliar essa nossa funçãozinha aqui nos nossos intervalos de integração, tá? Isso vai ser igual ao quê, pessoal? Menos 1, tá? Sobre e elevado a b, tá bom? Mais o quê? Mais 1 elevado a e elevado a quê? Elevado a zero, tá? Elevado a zero. Substituímos aqui os nossos intervalos de integração. Olha. Eles foram substituídos aqui, tá bom? Olha, agora é só calcular esse limite aqui, né, pessoal? Vamos então fazer as substituições quando b tende a mais infinito aqui, tá? Isso vai ser igual ao quê, pessoal? Então, isso aqui vai ser igual ao quê? Tá? Isso vai ser igual ao limite, tá bom? Quando b tende a mais infinito, tá? Do que de menos e elevado a e, tá? Elevado a mais infinito, tá bom? Mais o que? Mais 1 sobre 1. É elevado a zero, qualquer número elevado a zero é o quê? 1, tá? Olha, pessoal, isso aqui vai ser igual ao quê? Um número, o número de Euler é 2,71 elevado a infinito. Um número elevado a um número muito gigante vai tender a um número muito gigante. E um dividido por um número muito grande vai tender o quê? Vai tender a zero. Tá bom? Olha, pessoal, então, essa nossa integral ali vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1. Novamente vai ser igual a 1. Tá bom? Vai ser igual a 1, tá? Graficamente, pessoal, o que a gente tem? A gente tem a seguinte função, tá? A gente tem uma função, tá bom? Tá aqui o nosso eixo y, tá? Tá aqui o nosso eixo x, tá bom? Nosso eixo x, nosso eixo y, tá? Essa é a nossa função, tá bom? Ela vem aqui de menos infinito, tá? Ela corta ali em 1 e vai embora. Ela nunca vai tocar o eixo x. Ou se vai tocar lá na frente. Tá? Vai tocar lá na frente. Tá bom?
Olha, pessoal, então o que a gente tem, tá? A gente estava querendo calcular essa área aqui, ó, tá? Que vai de zero, tá? Até mais infinito, tá bom, pessoal? A gente está querendo calcular essa área aí, tá? Olha, pessoal, então a gente estava querendo calcular essa área aqui, ó. E a gente viu que, olha, a gente viu que essa área aqui, ela é igual a quê? Ela é igual a 1, tá bom? A ideia é exatamente essa, tá? Então, hoje a gente fica por aqui, tá? A gente termina o nosso conteúdo sobre integrais, tá bom? A gente termina o nosso conteúdo sobre integrais, tá? E, e aí, nas próximas aulas, tá? Na próxima unidade, a gente vai falar sobre outros assuntos, tá bom? Então eu fico por aqui e a gente se vê nas próximas aulas.